Vamos lá. Galera, quem aqui se considera... quem que está estudando? Só estudando, não está trabalhando ainda. Tem alguém aqui? Não. Só estudando? Beleza, muito bom. Quem aqui se considera ou tem um cargo de júnior? Tem 1, 2, 3 anos de experiência, né? Uma pessoa, 2 pessoas são júnior, beleza. Quem aqui está numa posição mais de pleno? Ok, beleza, muito bom. Né? E quem aqui está na posição de sênior? Né? Beleza, né? Quase metade do grupo aqui, muito bom. E quem aqui se considera uma posição pós-sênior? Ok, ninguém, né? Então, beleza, tá ótimo. Então, estamos no lugar certo, né? É isso aí. Pessoal, a gente vai falar rapidinho aqui de como é que você... O que é essa posição pós-sênior, como é que você atinge ela. Para quem é júnior, para quem está começando, quem é pleno, você quer chegar no sênior para poder crescer. Eu gosto muito quando o pessoal fala, quando a gente fala disso, né, de crescer na carreira, o pessoal fala assim, pô, mas eu preciso me tornar um especialista, eu preciso saber mais sobre a tecnologia, eu preciso conhecer mais, não é assim que a gente pensa? Pô, eu preciso, né, ter mais experiência. E tem uma frase que eu gosto muito de um amigo meu, o Java Champion Heinz Kabutz, que ele diz o seguinte, que quando você se posiciona como especialista ou como expert, quando você se posiciona como expert, você é chamado para resolver os problemas mais complexos. E quando você resolve os problemas mais complexos, você se torna um especialista ou expert. Certo? Então, como é que a gente faz para a gente ter essa posição, né, essas posições mais fantásticas, a gente crescer na carreira e tudo mais? Você precisa trabalhar nos projetos mais complexos, mais sofisticados. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho do que isso quer dizer para a gente, nesse nosso crescimento do além do sênior. Primeiro, eu queria dizer para você o seguinte, a posição sênior é uma posição fantástica. A galera que se atingiu que como sênior, você é sênior, você tem muitos anos de experiência, você sabe o que está fazendo, você faz um bom trabalho. Muita gente pode ficar nessa posição durante muito tempo. Eu me lembro uma vez que eu conversei com um cara na Alemanha, que ele tinha sido promovido a sênior na época do Java 1.2. Java 1.2 saiu em 98, né? O século passado, tá certo? 1998. Então, há mais de 20 anos, o cara estava na posição de sênior. E ele está super feliz, é o que ele queria fazer, tá beleza. Você não precisa querer avançar além dessa posição. Se você estiver de boa, tá tranquilo. Agora, chega muitas vezes um momento em que a gente quer um reconhecimento maior, a gente quer uma influência maior. O Nathanael estava falando, por exemplo, de você falar, a gente precisa fazer testes, né? A gente precisa convencer os desenvolvedores a fazer teste. Você não gostaria, não era muito legal quando você pode, de fato, influenciar o caminho do projeto? Quando você pode, de fato, influenciar o que as pessoas estão fazendo, o que elas deveriam estar usando, em vez de você ficar só usando tecnologia que outros definiram? Não era muito melhor que você pudesse definir, você pudesse participar disso? Para isso, você precisa se envolver mais com o projeto, e é isso que a gente começa a pensar nessas posições que a gente chama pós-sênior. Eu digo o seguinte, que a gente tem 5 grandes caminhos de você subir, né, de você passar nessas posições além do sênior, tá certo? E desses 5 caminhos, os 3 primeiros costumam acontecer em empresas, em particular em empresas maiores. Acho que os 2 primeiros estão em qualquer empresa, né? Mas os 3 primeiros, com certeza, nas empresas maiores. E os 2 últimos, eu acho que são caminhos paralelos, que você pode fazer junto dos caminhos que você quiser aqui. Tá certo? Então, vamos tentar passar por eles rapidinho, para a gente ter um tempinho de perguntas aqui. Primeiro caminho, que é o caminho que eu chamo do caminho das pessoas. O caminho das pessoas, eu acho que é o caminho mais fácil. Não porque é fácil. Nenhum dos 5 caminhos é fácil. Todos eles exigem novas habilidades, exigem você mudar o que você está fazendo, exigem uma outra forma de você pensar. Mas o primeiro caminho, o caminho das pessoas, é o caminho que a sua empresa te empurra para ele. E é o caminho que muita gente não quer fazer. Esse é o caminho da gerência, certo? Então, você se tornar um gerente, você crescer depois para um diretor, um vice-presidente, você gerenciar pessoas. O caminho da gerência é um caminho onde você tem pessoas abaixo de você, certo? Você tem uma hierarquia, você é chefe de alguém, beleza?
Tem alguém aqui que está no caminho da gerência, que é chefe de alguém, que manda? Olha lá, tá certo? Beleza. Então, esse caminho é um caminho muito bacana, muito legal. É ou não é? É ótimo, tá certo? Mas não é todo mundo que gosta, porque exige isso, que você vai gerenciar pessoas, certo? Tem um segundo caminho, que é um caminho que até um tempo atrás era só nas grandes empresas, nas empresas de tecnologia, né, que eram empresas que tinham pessoas de tecnologia, pessoas técnicas que queriam crescer, mas não queriam ser gerentes, certo? Então, várias empresas, isso assim, você tem uma ideia, quando eu trabalhava na Sun, lá por volta, né, por volta dos anos 2000, a Sun já tinha posições desse tipo. Outras grandes empresas tinham, mas era um pouco comum no Brasil, por exemplo, né? Durante a pandemia, saiu um livro que deu um nome para esse caminho. Eu chamo, esse é o caminho da tecnologia. Mas saiu um livro durante a pandemia que deu um nome, finalmente, para esse caminho, que o pessoal chamou do caminho do Staff Plus. O que é o Staff Plus? É você ter posição de Staff ou Plus, né, ou as outras posições acima de Staff. Esse é o caminho técnico de você ter posições que a gente chama de, por exemplo, de Staff, Principal, Distinguished, né, são posições técnicas que são equivalentes às posições de gerência. Ou seja, um staff é equivalente a um gerente, um príncipe é equivalente a um diretor, um distinguished é equivalente a um vice-presidente. Por exemplo, na época que eu estava na Sun, o James Gosling, criador de Java, ele era um Sun Fellow. A Sun não tinha o nome Distinguished, a Sun tinha o nome Fellow. Esses nomes também variam um pouco para as empresas. Certo? Então, o James Gosling era um Sun Fellow, ou seja, ele tinha nível de vice-presidente, salário de vice-presidente, mas ele não tinha ninguém abaixo dele. Né? O James Gosling é uma situação interessante, porque ele tinha uma pessoa abaixo dele, né? Que era a admin dele, que eu acho que ela mandava nele, não ele nela. Certo? Mas, então, assim, essas são posições onde você não gerencia ninguém. São posições de alta influência, de alta autonomia, mas que você participa das decisões, etc., mas você não gerencia ninguém. Eu sempre chamava que eu dizia que eram 4 caminhos, certo? Eu adicionei um caminho, porque tem uma divisão interessante desse caminho da tecnologia, que é o que eu chamo o caminho da comunidade. O caminho da comunidade é quando você assume posições técnicas em departamentos não técnicos da empresa. Então, são posições como, por exemplo, evangelista, um community manager, um DevRel. Então, são posições, por exemplo, que você trabalha junto ao departamento de marketing, junto ao departamento de RH, junto ao departamento de vendas. Você é a pessoa técnica fazendo esses papéis, certo? Então, por exemplo, né, a Karina, certo? Você foi community manager, certo? Então, a Karina, por exemplo, foi community manager e, portanto, ela trabalhava com o quê? Com marketing, com RH, com marketing, tá certo? Então, era técnica, sim, exato. Então, ela tinha uma posição técnica, certo? Isso era onde, né? Que empresa? Na Red Hat. Então, na Red Hat, ela tinha uma posição técnica, ela era uma pessoa técnica, mas ela trabalhava junto com o pessoal de marketing. Para quê? Para apresentar, no caso do community manager, é responsável por entrar em contato com as comunidades, gerenciar as comunidades, gerenciar o relacionamento da empresa com as comunidades. Essas posições, muitas vezes, são posições externas, assim, voltadas para o público externo. Um evangelista, um community manager, na maior parte das vezes, ele está focado para o público externo da empresa. Então, você vê, por exemplo, o Helder Moraes, foi citado algumas vezes aqui. Você é oficialmente um evangelista? Não. Mas o Helder Moraes é. O Helder, por exemplo, ele é um evangelista Red Hat, então ele tem uma posição voltada para o mundo externo. Agora, algumas vezes essas posições são voltadas para o mundo interno. Então, você pode ser um gerente de comunidade interno da sua empresa, onde você gerencia comunidades internas da empresa. Você pode ser um evangelista, um DevRel, focado em pessoas internas. É um cargo menos comum, mas existe. Esses cargos todos aqui, Staff, Principal, Distinguished, Evangelista, Community Manager, DevRel, são cargos que, principalmente a partir do Principal ali, né? São cargos que têm poucos no mercado. Portanto, a concorrência para você crescer,
para essas posições é uma concorrência maior, né? E até por isso muita gente prefere não ter que enfrentar essa concorrência, porque são concorrências maiores, ok? Bem, esses são os três posições que são posições dentro de uma empresa, e tem dois caminhos que são caminhos que você pode fazer, não importa onde você esteja, né? Claro, não importa, não sei, né? Porque se você trabalha com o governo, às vezes não pode, para algumas empresas, às vezes não pode, mas no Brasil, em geral, você pode realizar esses outros dois caminhos, não interessa onde você trabalha, certo? O primeiro deles é o caminho da independência. O caminho da independência é você se tornar alguém independente, você vender o seu próprio trabalho, certo? Então, é você virar um instrutor, um consultor, né? Um contractor, tá certo? Um freelance. Né? Tem alguém aqui que faz freelance, por exemplo? Tem uma pessoa que faz, duas pessoas que fazem freelance, né? Alguém aqui é consultor? Né? É mais parecido, né? Beleza. Ok. Então, esses são papéis... Instrutor. Tem alguém que é instrutor? Não, instrutor é mais comum. Né? Tem umas pessoas que são instrutor. Então, esses são papéis que você pode realizar mesmo que você tenha um emprego. Então, tem muita gente que trabalha como desenvolvedor durante o dia, é desenvolvedor Java durante o dia, é professor à noite, né? Numa faculdade ou num curso, etc. Tem gente que tem cursos próprios e tudo. Então, assim, quando você vende o seu trabalho, em geral o pessoal cobra por hora, né? Vende hora, você vende o seu trabalho, você é um cara independente. Uma outra opção é o caminho que eu chamo caminho do empreendedorismo. Esse é quando você não vende o seu trabalho, mas você vende um produto, certo? E aí você pode participar ou fundar uma empresa, né? Pode ser uma empresa pequena também, não precisa ser, né? Não precisa ser necessariamente uma startup, pode ser uma empresa pequena. Você funda uma empresa, você pode também fazer o papel técnico para uma empresa, né, uma startup, por exemplo. Então, você pode ser um CTO, está tirando foto em mais um lugar. Já vou te falar quando tirar foto. Tem melhor área para tirar foto, já. Né? Você pode ser o CTO, por exemplo, de uma startup. Tem várias startups que você pode fazer um trabalho part-time, técnico, mais de posições além de sênior. Você pode também ser o que a gente chama de um early investor, onde você investe com o seu trabalho numa startup e você é basicamente um dos donos da empresa, às vezes pequenininho, né? Mas você é um dos sócios da empresa pelo seu trabalho que está fazendo. Tá? Então, todos esses caminhos são caminhos para você crescer para posições além de sênior. Você tem um caminho de mais influência. Né? Então, o que tem de comum esses caminhos todos são caminhos de mais responsabilidade, certo? São caminhos de mais autonomia, caminhos que exigem maior confiança, certo? Então, não são caminhos, as pessoas se enganam achando que são caminhos que necessariamente você precisa ser um super técnico, fantástico, maravilhoso. Esses são caminhos o que importa aqui são responsabilidade, autonomia. Né? Então, por exemplo, se você é um staff, você, em geral, é responsável, né, por um projeto, tem uma responsabilidade maior por um projeto, no caso, do que um sênior, por exemplo. Quando você vira principal, você, às vezes, tem uma responsabilidade por vários projetos, certo? Não quer dizer que você esteja trabalhando mais horas, que você seja um cara muito mais técnico, mas você é uma pessoa com mais responsabilidade. E, em particular, são posições de muita autonomia. O que a gente quer dizer com autonomia? Por exemplo, quando eu trabalhava na Sun, minha última posição na Sun, antes da Sun comprar a Hora, antes da Hora comprar a Sun, né? Eu era um principal dentro da Sun. Eu respondia direto para o vice-presidente. Quem é que eu falar da GraalVM? Então, a GraalVM foi criada dentro do Sun Labs. Então, eu respondia direto para o vice-presidente da Sun, que era um Sun Fellow, né? Que era o responsável pela Sun Labs. Né? Então, todos os projetos da Sun Labs, esse cara era o responsável e eu fazia parte desse time. Mas eu nunca falei com esse meu chefe. Certo? Ele era o meu chefe, mas ele não gerenciava ninguém, porque ele era um distinguished engineer, ele não era um gerente. Eu tinha uma pessoa que trabalhava com ele, que me ligava 2 vezes por ano e perguntava assim, né? Eu falava assim, e aí, como é que estão as coisas? Eu explicava, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu falava assim, cara, eu não entendo nada que você está falando. Eu só quero saber se você tem o dinheiro para fazer o que você quer. Certo? Esse era o meu chefe, digamos assim. Né? Então, são trabalhos de alta autonomia, em que você é responsável por decidir o que você vai fazer, por fazer, tomar as ações de fazer e tudo mais, o que traz uma satisfação muito bacana no trabalho, né? Porque quando você está
numa posição onde você tem autonomia, você tem a posição, você tem uma posição dessa, por exemplo, um principal, você é um diretor. Né? Eu era um diretor dentro da SAM. Portanto, eu podia entrar numa reunião, né? eu podia perguntar como é que as coisas estavam acontecendo, ninguém podia falar assim, não, essa é reunião de diretoria, você não pode participar. Eu queria participar, eu estava lá, me envolvi naquilo que era importante. O James Gosling, por exemplo, como vice-presidente da SAM, ele podia entrar em qualquer... Ele era o responsável por Java, mas ele podia entrar num projeto do Solaris, num projeto de hardware, num projeto da nuvem. Eu quero saber o que está acontecendo. Por quê? Porque o meu trabalho em Java influencia e é influenciado por esses outros projetos. Então, essas posições acabam sendo... Muitas empresas que não têm essas posições acabam colocando o quê? O sênior numa posição ruim, porque o sênior muitas vezes quer... Ele é o cara técnico, ele é a pessoa que é capaz de tomar decisão, ele é a pessoa que entende do negócio e tudo mais, mas ele não pode sentar na mesa para tomar decisão. Então, ele é obrigado a ficar aguardando uma decisão que é tomada por outras pessoas, porque a empresa não tem uma posição técnica de diretoria, de nível de diretoria, por exemplo. Certo? Então, se a sua empresa tem uma posição dessas, é perfeitamente possível de você ir atrás, mais responsabilidade, mais autonomia. Né? Eu sempre gosto de falar de autonomia, porque a autonomia é uma coisa muito esquisita. Autonomia, ou você tem, certo? Ou você não merece ter. Autonomia, ou você tem, ou você não merece ter. Porque autonomia é você ter a capacidade de tomar as próprias decisões. Então, ou você toma as próprias decisões, ou você não merece tomar as próprias decisões. Certo? Então, autonomia não é uma coisa que você pode chegar para o seu chefe, ô chefe, eu quero mais autonomia. É uma coisa que você tem que conquistar, tá certo? E você tem que fazer. E nem todo mundo quer fazer isso, né? Nem todo mundo quer puxar a responsabilidade para si, nem todo mundo quer ser mais autônomo. E tudo bem, de novo, ser um profissional sênior é ótimo, é fantástico. Mas as possibilidades que você tem em dando esses passos são importantes também. Beleza? Né? Então, eu falei bem rapidinho aqui, sem nem contar muitas histórias nem nada, porque meu tempo já acabou, eu já estourei meu tempo, na verdade. E eu só quero terminar aqui fazendo o seguinte, eu quero dar um presente para vocês. Eu acabei de lançar, né, já vai fazer um ano agora, lancei meu livro, né, que é o Developer Career Master Plan, que é um livro que mostra os 15 passos para você atingir essas posições, tá certo? Se você vier aqui nesse QR Code, você vai baixar o primeiro capítulo de graça, né, desse livro e já cai no seu e-mail. Duas coisas vão acontecer quando você acessar esse QR Code aí. Uma, que você vai colocar seu nome no seu e-mail, e você vai receber um e-mail meu com o livro, certo? A segunda coisa que vai acontecer é que você vai receber um e-mail meu com o livro. Portanto, se tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu falar aqui, porque já não vai ter tempo mesmo, né? Você pode vir falar comigo, pode me responder o e-mail do livro lá, que eu vou te ajudar a crescer na sua carreira. Hoje, por exemplo, eu saí de São Paulo, estava lá no Uber, tem uma pessoa que baixou meu livro, me mandou um e-mail, poxa, Bruno, precisava de uma ajuda e tudo mais, e eu vim no Uber lá, dando dicas para o cara, para ajudar ele a fazer um negócio que ele queria fazer e tudo mais. Então, meu objetivo é te ajudar a crescer na sua carreira. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Eu gosto muito de responder perguntas, mas não tem tempo para responder perguntas, certo? Então, como não tem tempo para responder perguntas, eu vou estar aqui depois. Vai ter um coffee break depois, não é isso? Vai ter um coffee break depois ali em cima. Eu posso ficar o tempo que vocês quiserem respondendo pergunta, não tem problema, tá bom? Valeu? Agora, falar rapidinho do Sou Java, a gente vai para o sorteio, não é isso? Eu queria falar rapidamente do Sou Java o seguinte, galera. Né? Ops. Deixa eu passar aqui, né? Eu comecei falando um pouquinho do Sou Java, quem já estava aqui antes. O Sou Java está em várias cidades, a gente está em todas as redes sociais, mas o Sou Java, galera, faz muitas atividades. A gente representa o desenvolvedor brasileiro dentro do Java Community Process, né? Nós somos responsáveis pela comunidade mundial de grupos de usuários de Java, que a gente tem mais de 600 líderes de grupos de usuários do mundo inteiro participando. A gente está no board do Jakarta-E, definindo o padrão de Jakarta-E. A gente está na Linux Foundation. Então, a gente representa o desenvolvedor Java brasileiro em vários lugares. Então, se quiser participar com a gente, venha participar com a gente. Olha alguns exemplos aqui. Quando a gente fez a viagem aqui, os 20 dias de Java, né, que a gente fez com o lançamento do Java 20, eu acho, né? E a gente visitou esses lugares todos aqui, o Sou Java foi que organizou tudo isso aqui.
A gente fez o tour com o Venkat, que é um dos maiores assumidades do mundo Java. Aí a gente trouxe ele para várias cidades aqui no Brasil, né, junto com os grupos de usuários. Isso aqui foi o tour que a gente fez em São Paulo, né? Mas lá fora também. Nós fizemos um tour na Europa. Isso aqui foi junto com o Otávio Santana e com o Edson Yanaga. Esse aqui foi o que a gente fez nos Estados Unidos, tá certo? Eu e o Otávio Santana, a gente viajou por todas essas cidades aqui, ó, dentro daquele RV ali, só eu dirigindo, porque o Otávio dormia e eu dirigia, certo? Né? Então, foi muito bacana essa viagem. Esse aqui foi quando a gente fez uma outra viagem também nos Estados Unidos em 2019. Quando voltou agora da pandemia, fizemos uma viagem aqui ano passado para 11 países, visitando vários grupos de usuários e também ajudando os grupos de usuários a recomeçar, né? Então, o Soljava faz esse trabalho aí no mundo inteiro para juntar as comunidades, para poder realizar as comunidades. E você pode fazer parte disso aqui. Todas as redes Soljava são gratuitas, todas as nossas atividades são, na sua grande maioria, gratuitas, mas o Soljava também tem algumas atividades específicas e voltadas para os sócios apoiadores. Os sócios apoiadores são um grupo de pessoas que têm uma proximidade maior com o pessoal do Soljava, né? Então, o Wellington, por exemplo, é sócio apoiador, tá certo? O André é um sócio apoiador, e são pessoas que estão nos apoiando para a gente realizar as atividades. E os sócios apoiadores têm mentorias todos os meses com vários palestrantes. A gente acabou de fazer uma mentoria de inteligência artificial com o Yugo Sakamoto, fizemos uma mentoria de carreira com o Aldo Moraes, né? Fizemos uma mentoria de entrevistas com o Júlio Ferman, e a gente agora vai fazer um workshop especial de inteligência artificial com o Yugo Sakamoto agora no mês que vem, tá certo? Então, quando você entra como sócio apoiador, você passa a ter acesso de todos os encontros futuros do Soljava. Portanto, quanto mais cedo você entrar, mais acesso ao material você vai ter, tá certo? Quem estiver interessado nisso, a gente está com um cupom de 30% de desconto aqui nesse QR Code, tá certo? Né? E você pode entrar e se juntar a nós aí no Soljava, né? É uma anuidade, um preço baratinho, não é muito caro não, tá certo? Mas para você poder entrar e participar com a gente, beleza?